Olá! Olá, Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. Camila Dantas. E hoje, Camila não, Estamos Duda, sem Duda, né? Duda Exatamente. teve um compromisso hoje, Curtiu somos de só nós. nós. É. Então, nós temos um convidado muito especial, Pois que é. é o Dr. Arthur, não é? Agora a mesa é sua. Se apresenta, Se Arthur, a mesa é Arthur. sua, fica à Bom vontade. dia, gente. Bom dia. Muito prazer estar aqui com vocês. É com muita alegria que eu venho trazer um pouco da experiência, né, que a gente tem em trabalhar com pacientes que têm algum tipo de distúrbio alimentar, entender isso em relação à saúde mental, né, como a saúde mental está atrelada com o hábito alimentar e como é importante a gente ver de maneira mais global e mais ampla o paciente, né. Eu sou médico, só para me apresentar. Sou médico de família, de formação, e estou fazendo uma especialização agora em nutrologia, e é sobre isso que a gente vai. E o que é isso? O que é a nutrologia? Explica pra gente, pra quem não sabe o que é, como é que funciona. Tá. Nutrologia é a ciência que vai estudar os distúrbios, né, relacionados à alimentação. Então, todo paciente que vai ter algum adoecimento que seja ou causado por alguma alteração alimentar ou o hábito alimentar vai interferir diretamente no tratamento e recuperação desse paciente. Então, daí a gente vai lembrar de doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, na parte nutricional, que realmente influencia muito. A obesidade hoje, que é uma realidade crescente, né? Cada vez no Brasil, assim, a gente tem um número de obesos cada vez maior, né? E a previsão é que isso aumente com o estilo de vida, mudança, né? A importação do modelo alimentar do americano, né? Que já sofre com obesidade já há bastante tempo. Sim. Em relação à desnutrição mesmo, a gente tem hoje, devido à própria obesidade, a gente tem um número crescente de pessoas que realizaram cirurgia bariátrica, né? E a gente diz que o bariátrico ele é um desnutrido induzido. Temos um exemplo na mesa. A linha já fez bariátrica, tem Não é? propriedade no assunto, né? Para falar. E esse acompanhamento, né, que você sabe muito bem, deve ser feito, o pós-operatório do bariátrico, ele deve ser feito para o resto da vida, né? Então, o nutrólogo, ele entra nesse processo de cuidado, né, longitudinal. E aí, diante disso, a gente consegue ver perfeitamente o quão importante é a saúde mental nesse processo todo, né? Não bariátrica especificamente. O pré-operatório é obrigatório ter laudo do psicológico, né? Do psicólogo para que a cirurgia seja feita. E no pós, como você falou aí agora. Mas nas outras questões também, a gente vê que está tudo associado à nossa mente, né, Arthur? Como é que a gente poderia desmistificar isso aí de forma mais clara para o pessoal entender? Tá, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o ato de comer, ele está atrelado a várias coisas, não só ao fato de você ingerir nutrientes, né? Então, quando eu sento à mesa com a minha família, existe todo um afeto envolvido, existe toda uma relação construída em torno da mesa, em torno do alimento. Então, quando eu vou tomar um sorvete, muitas vezes aquele sorvete ele remete a mim, na minha infância, Memórias, uma né? memória que Verdade. eu saí com meu pai no domingo à tarde, era o tempo que eu tinha com ele, a gente saía e ia tomar sorvete. Então, o sorvete, para mim, ele não é apenas açúcar, gordura vegetal hidrogenada, emulsificante. Na verdade, ele está longe de ser isso naquele momento, Naquele né? momento, ele, para mim, um resgate de uma memória afetiva. Sim. E que traz para mim consolo, traz para mim conforto, traz para mim muitas vezes uma sensação de segurança, porque eu lembro daquela memória que eu tinha quando eu era pequeno, né? Então, a gente precisa entender que o hábito alimentar está atrelado a todas essas coisas. Então, existe uma construção social, cultural em torno do alimento. Uhum. Então, alguém que tem transtornos alimentares, vou dar um exemplo, a pessoa que é compulsiva, né? O transtorno de compulsão alimentar. Não dá para tratar o compulsivo apenas dizendo assim, não coma.
Você está comendo demais, né? Vou passar uma dieta para ele, ele vai seguir. Ele não vai seguir, né? Então, você precisa entender que a saúde mental está de uma maneira atrelada de uma maneira tão forte que antes do paciente ir para uma terapia nutricional, para ser prescrito uma dieta para ele precisa passar por uma psicoterapia, Sim. né? Então, trabalhar todas essas questões, trabalhar o que é que o paciente está buscando na comida. Sim. Ele está buscando se nutrir ou ele está buscando suprir uma carência emocional, ele está buscando na alimentação uma compensação. Então, eu vejo que existe uma construção na nossa vida, desde que somos pequenos, em relação às nossas emoções, né? Nós vamos sendo construídos, vamos aprendendo. E aí, até uma coisa que eu estava falando sobre minha irmã e minha sobrinha pequena, falando para ela, a gente precisa ajudar a Malu, que é minha sobrinha, Sim. linda. Linda mesmo. Se eu puder prestar a vocês, seria um prazer. A ela entender e a ver a comida de maneira mais ampla, sabe? Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Uma vez no aniversário dela, eu levei ela para comer uma salada de folhas verdes, bem colorida, bem bonita, num lugar de comida natural. Aí vai dizer, meu Deus, que maldade. Meu Deus do céu. Que maldade, né? E a nossa cultura no aniversário, o que a gente quer? Um bolinho. Pelo menos. Pizza, bolo, né? É. E aí, eu fiz isso intencionalmente. Não como uma forma de dizer assim, você não pode comer bolo. Não foi isso. Mas foi, vamos construir uma memória afetiva em torno de uma salada, sabe? E isso foi incrível, porque um ano depois, ela olhou para mim e fez, tio, vamos para a salada, vamos comer uma salada. Olha só. E ela criou uma memória afetiva em torno da salada, daquele lugar especificamente. Na data especial. Em torno da salada. Então, não é que ela não vai poder comer um bolo com chocolate, enfim, com essas coisas. E que isso não vai gerar prazer, claro que vai. Mas eu estou dando a ela ferramentas para que ela também possa ter prazer num prato de salada. Sim. Então, quando eu olho para a minha infância, eu não tive essa oportunidade. Estou pensando isso, tio. Pô, ninguém me falou salada. Porque a salada, quando eu era pequeno, ela era apresentada a mim como o ordinário, aquilo que era do dia a dia, o sem graça e o obrigatório, né? Eu acho que o obrigatório é o que pesa mais, principalmente para a criança, né? Você tem que comer isso. E a criança tem um paladar diferente da gente. E às vezes você coloca uma coisinha a mais para chamar a atenção dela. Inclusive, eu acredito que seja uma estratégia. Existem pratos infantis que têm carinhas, né? Que coloca lá para chamar a atenção, para que aquilo seja olhado com outro olhar e tenha uma experiência diferente. Isso, com certeza. E faz a diferença, não faz? E é tanto que na introdução alimentar que a gente propõe para os pais, né? Quando a criança está saindo do aleitamento materno, a gente adverte bastante em relação a alguns alimentos que eles podem perverter o paladar da criança. Então, esses alimentos que têm um sabor muito doce ou muito salgado, eles de fato pervertem. Em que sentido? É que aquilo traz uma experiência gustativa tão intensa para a criança que ela vai rejeitar outros pratos que não dão a ela aquela mesma sensação. Que interessante. A Eu não sobremesa antes do aprendi almoço. isso, né? É porque eu tenho um filho de 10 anos, né? Eu nem imaginava. A minha cultura era o seguinte, eu não vou dar doce nem açúcar pro Pedro, porque eu já sou obesa, então ele vai engordar. Então eu tenho que evitar isso, mas não por essa experiência, não porque vai tomar o lugar, né? Ou, Isso, enfim. Muito interessante isso. E aí você vê crianças que... As mães me relatam muito isso. Doutor, ele comia tão bem, até 2 anos de idade, comia de tudo, comia todas as verduras, todas as frutas, de repente não quis mais comer nada. Por quê? Porque aí quando eu vou perguntar, porque começou a introduzir o danoninho, começou a introduzir o refrigerante, o biscoito recheado, o nesse miojo, que são alimentos ultraprocessados, que têm sabores muito intensos. E é o que acontece, objetivamente, a perversão do paladar, e a criança começa a rejeitar os alimentos que têm um sabor menos intenso, né? Que aí, coincidentemente, são quais? As frutas, os legumes, as verduras. Você vê que não tem. Para você conseguir admirar o sabor de uma salada verde de folhas,
é muito difícil. É tanto que tem gente que coloca muito molho É. para ver se torna mais palatável aquilo, porque realmente não tem aquele sabor intenso, né? É. E é uma questão. Voltando para a saúde mental, o que isso tem a ver com a saúde mental? Tudo. Porque isso é construção. É É construção. construção. Então, assim, muitas vezes a gente, com o nosso paciente que precisa de uma, até eu posso falar essa palavra, reabilitação alimentar, né? A gente precisa tentar desconstruir essas coisas, né? Reconstruir novas, reconstruir afetos, reconstruir situações em que ele possa se relacionar de maneira diferente com a comida. E para ele se relacionar de maneira diferente, a gente precisa também trazer para ele possibilidades outras, né, de afeto, de prazer. Então, se ele traz para a comida a compensação que ele tem de um dia ruim, de uma TPM, né? Mensalmente, né? A mulher com a TPM, então assim, ela tá ali estressada, ela usa Chocolate. a flor da pele. Primeira coisa. E aí, assim, o que é que ela vai trazer para ela? Assim, eu estou cansada, eu estou triste, eu estou estressada, eu preciso me recompensar com alguma coisa boa que me traga prazer. Isso até inconscientemente ela vai fazer isso, né? Sim. E aí, para se recompensar, ela vai acessar na memória dela quais são as coisas que trazem prazer, que trazem conforto para ela. Geralmente vai estar atrelada à alimentação. E qual é a comida que lhe traz prazer, que lhe traz conforto? Um chocolate que você ganhava na Páscoa. Meu pai escondia ovo de Páscoa dentro de casa e fazia a gente procurar. Que memória incrível que eu tenho, afetiva em Tem relação. uma ligação. Uma ligação. Quando eu como chocolate, é toda uma experiência que está ali por trás, né? É verdade. E, como você disse, né, é uma construção. Nós, brasileiros, quente, gostamos de festa. Tudo a gente se reúne à mesa. Não é com comida. Tudo é comida. Se você tá triste, é comida. Se você tá alegre, é comida. Se vai comemorar, é com comida. Tudo é comida. Então, a gente come muito, mas come errado. não é? Exato. E eu acho que o comer, ele é uma experiência não só no paladar, mas é uma experiência visual, né? Ativa o olfato também. Então, isso tudo gera memória. A gente aprendeu isso, né? Que isso gera a memória. E quando gera, é quando, às vezes, eu tô num lugar assim e eu sinto um cheiro e eu penso, caramba, isso aqui parece com uma comida que a minha avó fazia. Não é? E aí você já come com outro olhar, porque tem essa questão emocional envolvida. E a importância que isso que você está falando, da gente gerar essas memórias na mesa em torno de uma boa alimentação, como a gente vai futuramente agradecer por isso. Então, assim, eu tenho certeza que Malu, quando tiver mais velha, que tiver a mente dela completamente formada em relação a isso, ela vai entender a intenção por trás. E muitas vezes, hoje em dia, os pais, eles não têm esse olhar intencional. Ah, não tem. E o que acontece muitas vezes que eu vejo, né? Eu quero que meu filho coma, mas também eu não como o que eu quero que ele coma. Isso. E às vezes só o exemplo de mostrar que eu estou comendo, provar, faz com que a criança queira provar também. Minha mãe está comendo, eu vou provar. Não é uma decisão racional, mas acontece. E aí a memória começa, a partir daí tudo pode ser diferente, né? E outra, lembrar que a gente só sente falta daquilo que a gente conhece. Exatamente. Então, se você não apresenta para o seu filho fast food, refrigerante, ele não vai sofrer por isso. Ele não vai sofrer com falta disso. É verdade. Então, ele não conhece. Então, deixa para ele conhecer lá na frente, depois que a mente dele já esteja formada, que você já construiu afetos com ele de maneira mais direcionada, mais intencional, né? Para que ele realmente tenha uma boa saúde, ele tenha uma boa relação com a comida. Então, acho que a nossa geração, hoje, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Dano que ficou no do dano que passado. ficou no passado, né? Engraçado, eu me lembrei de uma amiga minha. Ela tem um filho com 3 anos. E ela construiu isso com ele de uma forma muito intencional. E é muito engraçado. Ele, às vezes, vai para a escola e ela faz, filho, o que é que você quer levar para o lanche hoje? Aí ele faz brócolis, cenoura cortada e biscoitinho de queijo. Aí as crianças, na hora do lanche, ficam assim olhando para ele. E ele lá comendo o brócolis dele, bem tranquilo. Às vezes ele quer levar tomate cereja também. E, tipo assim, é atípico isso, né? As outras crianças levam pipos com Coca-Cola, uma bolacha recheada, um pedaço de bolo. Não que não possa se comer isso uma vez, outra, mas assim, Todos o os hábito dias, diário dele é de uma boa alimentação. E assim, hoje ele não sabe, mas futuramente ele vai saber o bem que isso fez pra ele, né? E em relação a gente, eu queria só pontuar, na verdade, frisar uma coisa que eu já tinha citado antes.
essa questão do hábito diário e da coisa esporádica, né? A gente também tem que ter cuidado com o esporádico na forma como a gente constrói ele. Porque esporadicamente, numa necessidade, né? Eu tô aqui, tô no meio de uma viagem, na estrada, parei com fome, parei num posto de gasolina, não tem outra coisa para comer. Vou comer um salgadinho, alguma bebida pronta, açucarada, enfim. Se aquilo eu faço porque realmente eu tô com fome, preciso comer de uma maneira esporádica, tem um peso. Agora, se o esporádico é uma data comemorativa, é uma data que traz afetos associados, aquilo tem outro peso, principalmente para a criança. É verdade. Então, também pensar intencionalmente em relação a isso. Na hora que tu vai fazer algo esporádico para o teu filho, como é que tu constrói isso para ele? Filho, hoje nós vamos jantar juntos. Vamos pedir aquela pizza. Você já traz para ele a informação de que a pizza, ela é a comida do afeto, é a comida da alegria. Gente, eu faço tudo errado. Muito. Mas eu acho que a boa notícia é que a gente pode fazer diferente. A esperança para mim, né? A esperança. Pra você também. E eu acho que começar a introduzir, da mesma forma que a gente traz essa pizza, a gente também trazer outras possibilidades, né? Então, hoje, filho, hoje é o nosso dia, vamos fazer o nosso jantar juntos, vamos cozinhar juntos. E aí construir com ele essa memória afetiva de cortar o legume, de, sei lá, de assar uma carne. Minha amiga faz isso com esse filho dela. E ele gosta e, assim, dá vontade de provar, né? É incrível. Então, assim, eu acho tempo, que... Paulo. Dá. Não, eu tô aqui, mas vocês viram que às vezes eu paro, assim. Não é porque eu tô falando topar. Não, mas eu não fiz tudo errado, não. Tem coisas boas aí. Continua, Arthur. A gente tem que interromper. Continua, Arthur. Acho que é isso, né? E quando eu acho que falar sobre infância é tão importante porque a gente tem hoje um número crescente de adolescentes que estão obesos. É verdade. E que já estão com doença crônica, que a gente encontrava em pessoas com 50, 60 anos de idade, né? Diabetes tipo 2, hoje em adolescentes. Diabetes tipo 2, que é uma doença que está ligada diretamente ao hábito de vida. Então, a criança que teve hábitos alimentares errados durante toda a infância, sedentária também, o uso excessivo de telas faz com que essa criança fique mais inativa. E aí chega como a gente está pegando no consultório, 16, 17 anos com hipertensão e diabetes. Nossa, isso. Devido à obesidade. E aí, mais ainda, já em fila para fazer bariátrica, uma cirurgia bariátrica, né? Porque não consegue perder peso de jeito nenhum. E aí entra outros transtornos, né? Então, você vai ver... né? Sempre tem mais alguma coisa ali. Sempre tem. Então, vai conversar com esse adolescente, como é que foi a infância dele, como é que está a relação com os pais, Exato. como é que está a relação dele na escola, né, com os amigos. Então você vai ver que provavelmente a comida para aquele adolescente ali ocupa um espaço vazio que foi deixado de muitos anos já, né, de relacionamentos que não supriram ele, né, Então, existe todo um trabalho a ser feito. Eu acho que a nossa sociedade sofre de um mal de sempre a gente tenta buscar os caminhos mais fáceis, né? O caminho mais curto, menos penoso, para tudo que a gente faz na vida. Então, desde do celular, que se a internet estiver lenta, a gente já fica impaciente. A gente sempre vai querer soluções rápidas, instantâneas, né? O WhatsApp nos ensina isso. Se eu mandar uma mensagem para alguém, a pessoa vai demorar para responder, eu já fico... Né? Igual a música. Me atende, é que vontade de jogar o celular na parede. Não é? Ou será que eu fiz alguma coisa? Não sei o que. Né? Que é tudo muito rápido. E a mente fica a mil, né? A mente a mil. E aí vem a ansiedade, com a ansiedade vem a vontade de comer, porque eu tenho que me alimentar, tem que... um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Vicioso, isso. E na hora de fazer algum tipo de ajuste, você, não, eu entendi hoje que eu estou acima do peso, ou que eu estou com o hábito de alimentar inadequado, e aí eu quero mudar. E esse meu ímpeto de mudança muitas vezes vem acompanhado de uma expectativa imediatista. É verdade. Né? E porque a gente aprende, assim, a nossa mentalidade tem estado dessa forma, né? A nossa geração tem sido muito isso. Então,
buscar soluções fáceis nos leva a correr riscos na nossa saúde. E aí você tem pessoas que estão fazendo uma cirurgia bariátrica sem indicação, sem um preparo adequado. Engordando para fazer cirurgia bariátrica. Eu não estou falando contra a cirurgia, porque a cirurgia eu acho que ela tem uma aplicabilidade e uma indicação para alguns pacientes que, de fato, transforma completamente a vida deles, né? E traz uma melhoria significativa. Porém, a gente precisa seguir todos os critérios. Você tem vários critérios a serem seguidos, né? Antes de entrar na cirurgia. Porque se você não seguir, você vai colher os frutos negativos disso. E são muitos. São muitos, né? São muitos. É bem complicado. Fale aí, Fábio. A cirurgia, já vou fazer 5 anos, né, de cirurgia bariátrica, e eu tive que fazer antes, né, todo um tratamento com psicólogo, nutricionista, vários exames para saber como estava. E você decidir a bariátrica, você fez outras tentativas também, sim, né? Sim, né? Depois da minha adolescência, eu comecei a engordar com a relação com a comida, que era... A comida, para mim, tem um valor afetivo imenso, né? Porque eu sou muito festeira, então tudo eu como, tô feliz, tô triste e tal. É a comida. A comida sempre foi minha válvula, tanto de felicidade como de escape. Então, mas eu não entendia isso, né? E depois que eu engravidei, que eu tive o Pedro, aí eu engordei, assim, na minha gravidez eu engordei 23 quilos, e depois eu engordei mais 10. Então, eu tava com 113 quilos, totalmente doente, já tinha feito tratamento com endocrinologista, nutricionista, academia, só que o meu organismo não estava mais respondendo. Então, eu estava com uma esteatose no último grau, né, já estava perto da cirrose, ia precisar fazer várias coisas, né, estava com células cancerígenas, tanto no meu esôfago, eu já estava com, os ovários não funcionavam mais, várias coisinhas e eu não sentia nada. Não sentia nada, para mim estava tudo bem, eu só senti uma queimação. E eu fui procurar, porque eu não emagrecia de jeito nenhum, e foi também interessante, porque eu estava no shopping um dia com meu marido, entrei numa loja, entrou um casal e falou assim, ai, faz 12 anos que eu não compro roupa, tal, porque eu era bariátrica, eu era obesa e tal, parará, contou a saga dele, olhou para mim e fez assim, procura, doutor fulano, eu, como assim? Procura. Aí, no meio da conversa, ele, de novo, procura. E quando eu fui embora, ele segurou no meu braço e fez, procura, doutor fulano, eu fiz, eita. E eu fui. Aí que eu descobri tudo isso que estava acontecendo comigo. E fui atrás da bariátrica, porque a primeira ultrassom, né, que faz geral, a médica olhou para mim e falou assim, você precisa da bariátrica para viver. Você só tem até o final de 2008 de vida. Isso era outubro de 2017, se você não fizer. 2017. E eu só teria até o final de 2018, porque meu organismo ia começar a parar. Eu já tava, né, e eu não sentia nada. E aí foi a saga, tal. Mas aí, nesse processo, foi terapia, para entender todo o processo. Porque o problema não é só a cirurgia, que já é, né, invasiva, tal, tem os problemas da cirurgia, mas é o pós. E depois? Você fez a cirurgia, beleza, vou ficar magra. Tá, mas você precisa fazer a suplementação, precisa comer, reaprender a se alimentar, porque antes você comia aqui, aí você come aqui. Né? Então, tem várias etapas que precisam ser seguidas para o sucesso da cirurgia. Senão, você realmente ou vai para outros vícios, né, que você tira da comida, como o doutor falou, tira da comida e vai para outros cantos, e é muito prejudicial, né, porque pode ir para a compulsão alimentar também, novamente, o álcool ou compras, né, tem várias coisinhas aí que vão preencher isso, e o problema da suplementação, que aí começa a cair cabelo, cair unha, fraqueza. E então é muito complicado, né? Eu fiz hoje, tá bacana, no começo foi bem legalzinho também, mas depois de um tempo a gente parece que se acostuma. Você fala assim, não precisa suplementar todo dia não, né? Já tá tudo ok, perdi, né, 47 quilos, tô linda, maravilhosa, então não precisa. Aí foi meu erro, porque eu comecei a suplementar um dia sim, outro não, um dia sim, 3 não, um dia na semana sim, uma semana não. E aí eu fui para uma anemia profunda. E foi bem complicado, porque eu fui parar no hospital, tive que tomar ferro, né? E foi bem na época da pandemia. E eu tive Covid. E a médica falou assim, minha filha, você tá testando aí, né? Porque é complicado. Minha hemoglobina, né? Foi lá para 6. Então, foi bem sério. Ela falou, não sei como você tá viva. Você teve Covid assim, então agradeça. Né? Agradeça a Deus, porque foi outro milagre aí na tua vida. Então, eu tive que fazer um tratamento, ainda estou fazendo tratamento com ferro, não mais,
né, Venoso. venoso, mas agora oral, que eu tenho que tomar uma vez por semana, mas antes era todos os dias eu tinha que ir para o hospital. Ou seja, né, a cirurgia, ela é muito boa, mas tem consequências. Consequências. Né? E é isso que ele A falou. gente disse que eu acho que eu já falei isso, não sei se você repetiu, o bariátrico, ele é um desnutrido induzido. Então, ao fazer a cirurgia, você está bem consciente desse processo, que é o resto da vida fazendo acompanhamento, é o resto da vida tomando suplemento. Então, você retirou alguma parte, ou você inutilizou alguma parte do seu trato digestivo, e aí você não consegue absorver a quantidade de calorias que você absorvia antes, e aí, de fato, você vai ter um déficit calórico, uma perda de peso. Só que, acompanhado desse déficit calórico, você também vai ter uma diminuição da absorção de outros nutrientes, que são essenciais. Então, vitamina de complexo B, o próprio cálcio, né? Então, a gente vai precisar entender esse paciente como alguém que vai necessitar sempre de um olhar mais cuidadoso em relação à sua nutrição. E lembrar que o bariátrico, a maioria deles, mesmo que ele, por via oral, ele tem uma alimentação balanceada, mas ele não vai conseguir absorver tudo que ele precisa. Exatamente. Então, é por isso que é necessária a suplementação. Exatamente. E só complementando, que além da suplementação da alimentação, né, Arthur, a terapia é importante e o exercício físico. São os três ali. É um combo, né? Não tem como eu fazer uma coisa e deixar outra e tal. No meu caso, é claro, né? Não adianta eu ia toda hora pra academia e não sei o quê, me alimentava direitinho, porque eu tenho que comer muita proteína, né? Então, o meu prato, metade do meu prato é proteína, né? Tudo tem que balancear, tem que, né, pesar tudo bem direitinho, porque meu estômago agora é isso aqui, né? Isso aqui. E eu preciso, né? Tem que ser tudo bem direitinho. Não adianta só investir em uma coisa ou outra. Por isso que você fala que precisa fazer, né? E uma coisa que eu queria deixar para quem está escutando a gente é que nunca vai ser fácil. Sim. Sabe? Antes da cirurgia, às vezes as pessoas têm um entendimento assim, eu não consigo hoje fazer uma reeducação alimentar. E aí, por acharem que não conseguem, não tentam. É verdade. Sabe? E aí colocam no pós-operatório uma esperança de um oásis que não chega esse oásis. Né? Às vezes é uma expectativa altíssima, né? Assim, um negócio que cada pessoa tem o seu resultado. Exato. Nem sempre vai ser aquilo que você espera. E aí lidar com a frustração pode ser um outro problema depois, né? Uhum. E essa questão da frustração é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito no paciente que faz tratamento para obesidade, né? Em geral. Porque uma coisa é você perder peso. Então, um paciente que tá com IMC, sei lá, de 35, e ele baixar para um IMC de 29, ele já perdeu um peso significativo, ele já teve uma melhora, certamente, na qualidade de vida dele, enorme. Se esse paciente com IMC de 29, ele olha para um paciente de IMC 25, e ele se compara, ele vai dizer, não estou bem. Mas a gente fala muito sobre o tratamento da obesidade, ele não foca apenas em fazer com que você perca peso, mas também que você mantenha a perda que você teve. Então, se você já perdeu peso, já é um ganho, já é uma vitória muito grande que deve ser comemorada. Então, a gente sempre vai tentar trabalhar na questão da qualidade de vida, porque muitas vezes a dieta super restritiva, essas dietas da moda, essas coisas de tomar um bocado de chá para ver se emagrece, não comer. Jejum intermitente. Bom, o jejum intermitente eu acho que tem o seu lugar. É o menos tem o seu lugar se feito de problemático, criteriosa, né? Sabe? Então, se a gente tem um acompanhamento profissional de maneira adequada, e aí você, no período que a gente vai ter a janela alimentar, né, desse paciente, vai ser mais curta, mas se ele faz um uso racional dessa janela, e ele ingere, de fato, aquilo que ele precisa ingerir. O que é suficiente para aguentar, né, outro período. Isso, Porque aí uma coisa é você eu vou fazer um jejum aqui de 12 horas, de 16 horas, 18, 20 horas, sei lá. Tem gente que estica bastante esse tempo. E aí, no período, na janela que ele tem para se alimentar, ele vai comer... Alopra. Essa palavra, exatamente. Então,
vai se alimentar de comidas com baixo valor nutricional, né? De alto valor calórico e baixo valor nutricional. Então, não comi nada, mas de noite vou comer um hamburgão com refrigerante. Né? Qual aí não dá. Então, Só assim, ladeira abaixo. então, assim, a gente tá falando sobre o quê? A gente tá falando sobre estética, sobre saúde, né? Então, lembrar que a saúde, ela tem implicações estéticas, mas a estética com fim em si mesma, ela muitas vezes pode nos levar a danos à nossa própria saúde. É verdade. Então, ter esse equilíbrio, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que tem um apelo à estética muito forte, né? E as pessoas muitas vezes são escravizadas por isso. Os padrões, né? Os Você padrões, tem que se encaixar ali de todo jeito. E eu acho que isso é muito importante, Arthur, porque é a motivação pela qual você está fazendo aquilo. Você está fazendo essa dieta apenas para ter o corpo ideal. E lembrando que os padrões estéticos, eles, muitas vezes, o que é para Barbie, não é para mim. O meu biotipo é outro. Então, entender primeiro o seu biotipo, eu acho que é muito importante. Porque você vai querer chegar em algo que você nunca vai conseguir alcançar, porque a sua estrutura não compete àquilo. Mas, muito além disso, é a motivação, né? Você vai fazer essa dieta louca para atingir essa meta ou para você prevenir um problema de saúde, você ter uma vida boa, né, em relação a essa questão toda. E muitas vezes a gente vê pessoas que são magras, mas são aquele falso magro. Porque esteticamente tá jóia ali, tá bom, não tem gordura aparente, mas por dentro tá todo podre, digamos assim. Você faz um exame e você fica assim, como que essa pessoa, dessa finurinha aí, tem tudo isso? Porque ela é uma pessoa que não tem tendência a engordar e se alimenta super mal. E isso é muito comum, principalmente entre adolescentes, né? E assim, agora o resultado tá um pouco distante, né? A consequência daquilo tá um pouco distante, mas um dia a conta chega. Exatamente. E quando essa conta chegar, lidar com isso vai ser muito mais difícil. É por isso que eu acredito que tem que ser uma construção social. A cultura precisa mudar a partir de casa, dessa experiência à mesa, que você falou que é importantíssima, para ser passado para as pessoas de uma forma saudável a importância de comer bem, de ter boas experiências, né, de memórias em relação à comida, para que tudo isso seja prevenido. Com certeza. E uma coisa que acontece muito, assim, com falta desse acompanhamento, né, da saúde mental do paciente, é que vai levar ele a assumir riscos, né, a colocar sua saúde em risco de maneiras que às vezes são até irreversíveis, né? Então, você tem casos aí de famosos aí na mídia, né, o caso de Paulinha mesmo, né, que faleceu. Então, será que qual era a motivação dela em relação ao tratamento, né, para perder peso? Era saúde ou era estética? Né? Qual a pressão social que ela sofria sendo artista, tendo que estar ali no palco, performando, né? E precisando manter aquela figura de mulher desejável, né? Então, a gente precisa problematizar muito essa questão, né? E qual é a motivação que está levando você a querer perder peso? É uma questão estética ou é saúde? E em relação à bariátrica, tem outro ponto também que eu queria trazer, sobre o risco que o paciente pós-bariátrico ele corre de entrar em alguns vícios que eles vêm para substituir o que a comida ocupava. Então, ele antes tinha uma relação com a comida de afogar as mágoas, né? Não sei quem é da geração do bebe negão. Eu vou beber para esquecer meus problemas. Então, eu vou comer para esquecer meus problemas. E agora eu fiz a bariátrica, meu estômago está desse tamanho, eu não consigo, eu tenho uma restrição mecânica ali em relação à ingestão alimentar. E agora? Como é que eu vou esquecer meus problemas? Porque os problemas estão aqui. Exatamente. Eles não pararam. Né? A bariátrica não vai tirar os problemas. A bariátrica não vai tirar seus problemas. Exato. A bariátrica não vai resolver a sua relação com seu pai, com sua mãe. A bariátrica não vai resolver a situação do seu trabalho. Não vai. Em casa, com o marido, com a esposa, com seus filhos. Ela, na verdade, vai continuar tudo ali do mesmo jeito. E você precisa encontrar outras maneiras agora de trazer esse alívio, de trazer essa recompensa que você muitas vezes vai buscar, né? Diante do sofrimento.
E aí, se eu não faço um trabalho adequado com esse paciente que vai fazer a cirurgia, facilmente ele vai buscar outras alternativas. Então, a gente tem muito paciente pós-bariátrico que entra em alcoolismo. E aí, se a bariátrica ele já induz a desnutrição, o alcoolismo junto a isso também vai induzir uma desnutrição mais severa ainda. Então, você tem pacientes ali que morrem, né, por quadros de caquexia intensa, severa, por conta de um processo mal conduzido. Então, você que fez bariátrica, deu 5 anos, e você achou que estava tudo bem, e não vai mais para o seu médico, não vai mais para um nutricionista, você está à beira de um precipício. É verdade. Já saí, viu? Mas é verdade. Né? Então, acho que a gente precisa ter essa clareza na hora de entender que os caminhos que a gente precisa para a mudança, eles vão requerer de nós esforço e comprometimento. E é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes o principal médico da sua vida é você mesmo. Então, você precisa ter essa responsabilidade do autocuidado. Você precisa estar consciente de que, por mais que eu esteja aqui falando, que eu esteja prescrevendo, avaliando exames, avaliando você clinicamente, eu não consigo mudar a tua vida. A única pessoa que tem o poder de mudar o teu hábito é você mesmo. Exatamente. Então, é necessário que haja esse entendimento da responsabilidade da pessoa que está procurando ajuda, que está procurando uma consulta médica, entender, eu estou buscando ajuda, mas a principal parte é a minha. Sim. Eu preciso estar bem empoderado, acho que essa palavra é bem atual, né? Empoderado no processo. Então, a gente precisa ir atrás, a gente precisa ler, estudar, a gente precisa perguntar. Quando você for no médico, pergunte o que você não entendeu. Ele prescreveu lá, fez uma receita. Sim, doutor, o que é isso? Você pode me explicar por quê, o que é isso, para quê, né? E é interessante também, eu acredito assim, que toda mudança, ela começa aqui. Não tem para onde você, vou mudar porque eu vi fulano. Você tem que internalizar aquilo. Aquilo precisa estar na sua mente, de verdade, de forma racional, consciente, que é necessário, o motivo pelo qual é necessário. Esse motivo precisa ser coerente e, acima de tudo, fazer sentido para você. Porque talvez a minha motivação não faça sentido para ela, mas para mim vai fazer sentido porque eu tenho uma meta, um objetivo em relação àquilo. E essa questão da responsabilidade é muito forte isso, porque às vezes a gente convive com pessoas que estão nesse processo de emagrecimento e a gente não ajuda em nada. E a gente pode ajudar, estando de fora, como familiar, entender isso. Às vezes a família diz, que besteira! Não, você não precisa ir para um psicólogo por causa disso. É só você fechar a boca. É muito simples. Não é simples para quem está na pele, não é verdade? É nada assim. Então, assim, por mais que a responsabilidade seja sua, você sabe que se você não fizer aquilo, não tem ninguém que vai fazer por você. Se você não vestir todos os dias a sua roupa de ir para academia, colocar o seu tênis, o seu filho, o seu marido não vai por você. Você tem que fazer a sua parte. Porém, ele pode te ajudar. Um amigo pode te ajudar, pode dizer, eu tô contigo, bora? Bora. Em vez de te chamar para comer uma pizza, vamos ali comer uma coisa mais saudável. Salada? Vamos dar no seu aniversário. Uma coleguinha para comer uma salada. Vamos dar uma caminhada no açude, né? Aqui a gente vai pro açude velho, caminhar não é na orla, né? Mas a gente vai pra a orla do açude. Não. Então, assim, eu acho que tudo isso pode cooperar nesse processo todo. E é muito importante você ter o apoio de pessoas que entendem que você tá nessa tentativa, né? Nessa meta. E ajudar nisso, eu acho que faz a diferença. Falando nisso, pegando esse gancho da Camila, quando vai um paciente, né, adolescente, criança, ou até mesmo, né, casados e tal, você pede para falar com a família, você dá essa orientação, como é que funciona isso no consultório? Eu gosto bastante de fazer essa abordagem familiar, por entender a complexidade, né, dos hábitos e como as relações interferem diretamente, tanto para o bem como para o mal. Uhum. Então, não são raras as vezes que eu vou perguntar como é que está a tua relação com o cônjuge, com o pai, com a mãe, com o filho. Já atendi crianças obesas que vou perguntar ao pai, né, o que é que come. E aí ele traz aquela lista. Fica me dar arrepio, né? Porcaria. E aí eu respiro com calma.
E aí eu faço, e você, pai, o que é que você come? Né? E aí é a mesma coisa, né? Então, assim, não dá para você mudar o hábito alimentar de uma criança sem, Mudar o sem seu. orientar o hábito do pai e da mãe, né? Então, precisa ser uma abordagem mais sistêmica, né? Mais ampliada. Então, uma vez eu vi uma charge que era bem interessante. Era um casal, tinha um homem, uma mulher, uma criança, os três obesos, e tinha um cachorro também na foto. E o cachorro também obeso. Olha. E aí tinha uma legenda assim, diz assim, obesidade é genética. Que era algo... É bem assim, né? Não é bem assim. Isso, então assim, né, primeiro, entre O hábito, né? o casal, né, os dois são casados, eles não têm uma relação genética entre si, né? A criança tem sim uma influência genética, que a gente não deve desprezar isso, mas e o cachorro também, né? A genética é o hábito em Então, casa, assim, né? o hábito é importantíssimo, tá de maneira central. E outra coisa que eu acho importante, Arthur, é assim, o planejamento, né? Eu acredito que, eu vou dizer por mim, quando eu estou com fome e eu entro em casa e eu estou morrendo de fome, eu vou comer o que está mais fácil. E muitas vezes o que está mais fácil é o pão que está em cima da mesa, o queijinho que está na geladeira, bota ali na sanduicheira, no grill, vou fazer meu sanduíche, vai passar minha fome e o meu problema estará resolvido. E se, de repente, se eu me planejo, quando eu não estou com fome, racionalmente eu paro, eu digo, não, essa semana vai ser corrida, eu não vou ter tempo de fazer comida, eu vou fazer agora. De repente, uma salada eu deixo meio pronta, um frango, uma carne, uma coisa assim, Frutas picadinhas? picadas, exato, eu deixo alguma sopa congelada, às vezes algo que para mim vai ser melhor, né? A questão do alimento vai me trazer mais benefício, vai saciar minha fome naquele momento e vai estar tão fácil quanto o pão. E rápido, vai resolver meu problema. E eu acho que isso pode resolver muita coisa no dia a dia de você evitar uma comida ruim. Com Esse planejamento, Com né? certeza. Acho que o grande problema, assim, na hora de você aderir a uma reeducação alimentar é essa questão do planejamento mesmo, né? Então, se você planeja a sua alimentação e você tem a comida certinha no horário, você vai rejeitar mais facilmente as propostas indecentes, né? Então, se eu chego no meu trabalho e eu já levei o meu lanchinho para comer na metade da manhã, eu planejei, então eu já comprei algo que tá mais adequado à dieta que eu tenho prescrita pelo meu nutricionista, pela orientação que o meu nutrólogo me passou. Então eu levo ali o meu lanche. E aí eu chego no meu trabalho e de repente tem uma festa de aniversário para algum colega lá e tem aquele bolo de chocolate, coxinha, né? Para comer no meio da manhã com refrigerante. E aí, assim, uma frase que eu gosto muito, que diz assim, quem come pouco, come de tudo um pouco. É verdade. Então, se eu estou saciado com o meu lanche, se eu pego um pedaço pequeno de bolo, eu vou estar ali participando socialmente daquele momento, que é importante, a gente não pode se privar, né, da vida social. Uhum. Estou comemorando a vida daquela pessoa, estou participando à mesa com elas, porque o fato de eu negar o bolo, muitas vezes isso não é uma coisa legal socialmente, Exato. né, se fazer. Exatamente. Mas eu não vou fazer aquilo de maneira exagerada. Eu vou comer um pedaço pequeno de bolo e vou estar bem, vou estar saciado. Eu não vou precisar comer 2 fatias grandes de bolo porque eu estou com fome. Exatamente. Então, se eu chego no trabalho, acordei atrasado, não tomei café, não planejei meu lanche, e aí eu chego, tenho uma festa de aniversário, eu vou comer 5 coxinhas, vou comer 2 pedaços de bolo. Exatamente. E olha a diferença disso. Tudo por conta de falta de planejamento. É verdade. Né? Então, outra coisa também que vocês falaram em algum momento é a questão da importância da atividade física também nesse processo, né? Que é outro fator também determinante. Já tem estudos que mostram que pacientes que iniciam a atividade física, eles começam a ter uma modulação melhor no centro da saciedade. E aí, um ponto que eu queria trazer é que a obesidade é uma doença que ela é multifatorial. Uhum. Então, a gente lembrar que muitas vezes o paciente não consegue parar de comer, não consegue comer pouco, não é por safadeza, não é falta de vontade só, sabe? Às vezes tem a questão dele precisa reassumir o controle da vida dele, ele precisa tomar decisões.
Mas por isso que é tão importante a avaliação por um profissional de saúde, porque muitas vezes esse paciente ele vai ter distúrbios na questão da saciedade em si. Então, a gente tem, no nosso cérebro, a gente tem centros específicos, tanto para a fome como para a saciedade, com sinalizações hormonais. O paciente obeso, muitas vezes, ele vai ter alteração nessa sinalização. Então, o centro da saciedade dele tá com um certo tipo de inibição, tá? Então, eu como, mas eu não me sinto saciado, eu ainda continuo com fome, porque por uma questão hormonal cerebral, sabe? E aí, tem estudos que mostram que algumas pessoas, ao iniciar a atividade física, esse eixo é modulado e ela começa novamente a ter uma saciedade mais precoce. E aí você vai escutar algumas pessoas dizendo assim, eu só consigo fazer dieta quando eu estou fazendo atividade física. E é real, acontece. Então, a atividade física, ela tem uma gama de benefícios, né, para o paciente como um todo, seja ele obeso, seja ele eutrófico, ou esteja ele abaixo do peso, né? Para todo mundo, a atividade física é importante. Ah, mas tem gente que não pode fazer atividade física. Não, todo mundo deve fazer atividade física, dentro da sua limitação, dentro da sua realidade. Né? Então, o movimento, ele é terapêutico, deve ser feito. Ah, doutor, mas eu tenho dor no meu joelho. Provavelmente, a dor no seu joelho foi causada por uma diminuição do movimento. Na grande maioria das vezes, a falta de movimento gerou dor. E aí eu também atendo muito paciente que tem com dores crônicas. E aí eu vou ver, o paciente está aqui, eu não consigo agachar, não consigo fazer tal movimento. Quando a gente identifica um movimento que está alterado, vê, provavelmente ele tem uma fraqueza muscular associada. A gente faz alguns exercícios, algumas manobras, faz alguns testes e percebe que o paciente na hora melhora da dor que ele tinha há muito tempo. E eu digo, tá vendo que é só falta de movimento, é falta de exercício. Que interessante, né? Então, essa questão da atividade física, a gente precisa desmistificar muito ela ainda, né? Eu vi um meme essa semana que eu ri muito, que era, assim, a pessoa chegava em casa e a frase era assim, meu médico disse que eu não posso agachar. E aí era a pessoa tentando sentar no vaso sanitário, tentando pegar um umbilical no chão, sentar no sofá sem agachar, sem fazer agachamento. E era muito engraçado, ele com a perna reta, assim, tentando fazer tudo. Porque é isso, a gente ainda tem uns mitos, né, muito, muito limitantes ainda, que eu acho que atrapalham muito. Então, É verdade. aí entra aqui a questão da multidisciplinaridade, né? Fisioterapeuta é muito importante nesse processo, tá? O educador físico é muito importante nesse processo. Então, trabalhar com estilo de vida, a gente tem que trabalhar com muitas mãos, né? É uma coxa com muitos retalhos que a gente tem que agregar, tem que estar junto, para que, de fato, a gente possa ter um estilo que seja saudável, um estilo que realmente a gente consiga manter, né? E não fique nessa sanfona, nesse vai e vem, né? Porque uma coisa que Camila também trouxe sobre sentido, acho que a gente precisa lembrar muito de sentido. Se os meus objetivos são imediatistas, eu vou estar em risco, porque aí eu vou aceitar as dietas de moda, eu vou aceitar fazer coisas que não são boas para a minha saúde, aí eu vou fazer uma reposição hormonal, e aí, de fato, você mete o hormônio, e aí você cresce rápido, você emagrece rápido, só que aquilo ali é o sapatinho de cristal da Cinderela. Deu meia-noite, tirou o hormônio, acabou. De uma hora para outra, todo o seu resultado foi embora. E aí, como lidar com essa perda? A maioria das pessoas não vai saber lidar bem com essa perda. E aí retorna ao uso, faz uso crônico, e aí vai colher todos os efeitos colaterais disso. Então, trabalhar sob sentido é muito importante nesse momento, né? O que é que você quer fazer? Né? Qual o seu objetivo? Eu quero ter qualidade de vida, eu quero poder cuidar dos meus filhos, eu quero poder brincar com os meus netos. Né? O que é que você quer? Eu quero poder olhar no espelho e me sentir bem comigo mesmo. Eu quero poder chegar numa loja e ter roupa para... Sabe? Às vezes é isso, porque eu chego na loja e não tem roupa que cabe em mim. Eu senti isso na pele, e é muito frustrante mesmo, né? Então, não é só estética por estética. Reflete em várias áreas. Né? Você não ter o que vestir, você não conseguir se sentir bem naquilo,
né, se entender e você fala assim, caramba, quem sou eu? Olha quantas coisas interferem, né? E vem tudo da alimentação. Isso. Gente, é fantástico. E uma coisa que Arthur falou que eu acho importantíssimo a gente frisar é entender a obesidade como uma doença. Exatamente. Que as pessoas não olham, não têm esse olhar, né? Não, é É frescura. 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 Eu ouvi muito É a Paulinha. safadeza, você, né, fecha a boca. Paulinha, pelo Né? amor de Deus, fecha a boca. Mas também na sua casa é só comida boa. Gente, comida boa é um privilégio ter, não é? É uma bênção. Eu sempre falo, comer bem é uma bênção. Sim. Né? Mas não significa que comer bem é comer gordurosamente, com tudo, muito. Não. E né? quando A gente tem que você- saber escolher os alimentos, não é isso? Isso, e quando você tem esse olhar, eu acho que você olha para a doença dessa forma que Arthur falou, que é multidisciplinar, né? E você tratar dela, não apenas, vou ao nutrólogo, vou ao nutricionista e vai resolver meu problema. Não. Eu vou precisar tratar de muita coisa. Eu vou precisar, de repente, ir num fisioterapeuta para tratar de alguma dor que eu tô sentindo causada pela obesidade. Eu vou precisar ir num psicólogo, sim, porque começa aqui, né? Eu vou tratar tantas coisas através disso que é algo multidisciplinar de fato. E aí você faz esses encaminhamentos, como é que funciona o papel do nutrólogo, né, na clínica? Sim. Como é que funciona isso? Eu vejo o nutrólogo como um grande gerenciador nesse processo, sabe? De avaliar o paciente de maneira muito integral para que ele identifique quais são de fato os pontos que precisam ser trabalhados, né? Então, vou dar um exemplo. O paciente é obeso, ele chegou para mim, eu preciso entender o que é que está causando essa obesidade. É uma alteração hormonal, uma alteração tireoidiana, é um hábito alimentar inadequado, é uma depressão e uma ansiedade que não está tratada, ele está descontando na comida, é um transtorno de compulsão alimentar. O que de fato é que está causando aquilo, né, no paciente? Então, o nutrólogo ele vai estar habilitado a fazer essa avaliação global do paciente e, ao entender de fato o que está acontecendo com ele, poder dar os direcionamentos específicos. Então, eu preciso fazer uma psicoterapia com esse paciente, então, você vai precisar ir para o psicólogo. Você vai precisar fazer uma dieta específica com tantas calorias. Então, aqui, o nutricionista vai prescrever para você essa dieta com tantas calorias aqui para você. Então, ele tem esse problema aqui limitante na questão da atividade física. Então, fisioterapia vai fazer. Então, essa coordenação do cuidado, né? Essa avaliação global, ela é muito importante, né? E fora que hoje a gente tem várias medicações e tem crescido, né? Eu acho que a ciência, a modernidade, ela tem trazido coisas muito boas nesse sentido, de medicações que cada vez mais estão mais úteis e mais eficazes em relação ao tratamento da perda de peso, né? Do que a gente está mais falando aqui hoje. Uhum. Então, vão ter medicações que vão ajudar nesse processo, que vão dar apoio. Mas, volto a dizer, é um apoio que o paciente precisa entender que a responsabilidade é dele. Dizer que a responsabilidade é dele não é dizer que ele está só. Sim. Tá? Eu não estou dizendo que você está sozinho, não. Você está aqui, eu estou com você, a gente está junto, eu estou de mão dada com você. Mas você precisa andar. Você precisa assumir essa responsabilidade. Né? Eu estou aqui para te dar apoio. Quem vai andar é você. Mas quem vai andar é você, né? Então, Perfeito, ter esse equilíbrio, né? Esse entendimento ajuda muito o paciente. E esse seria o meu trabalho, né? Assim, de dar esse suporte, de maneira mais ampla, né? Aí. Muito bom. Nossa, poderia ficar aqui conversando horas e horas e horas. Gente, mas que legal. Adorei saber tudo isso, né? Acho que foi de grande importância o nosso papo de hoje. Muito bom. E, Arthur, para a gente finalizar, a mesa é sua. Quais as suas considerações finais? Aquilo que você realmente, um alerta, né? Que você Não, quer uma dica, passar, uma dica. Fica à vontade. Tá, eu agradecer, né, pelo espaço. Eu acho que falar sobre esse tema é muito necessário, porque a gente vive um tempo, assim, de muitas propagandas, de muita sedução midiática, né, acerca de alimentação, de coisas que muitas vezes não são boas pra gente, e a gente acaba sendo levado pela maré da vida, sendo seduzido por muitas coisas, e
a gente não toma consciência sobre isso, a gente não toma a rédea da nossa vida, a gente não reflete sobre o sentido da nossa vida, a gente não reflete sobre quem nós somos e para onde nós queremos ir, né? O que é que a gente de fato quer. E eu queria convidar, né, os nossos ouvintes a ter esse momento de reflexão, né? Como eu estou hoje, o que é que eu tenho feito da minha vida, o que é que eu tenho plantado hoje, para que eu possa entender o que é que eu vou colher amanhã, né? E que hoje a gente pare para refletir e tome decisões acertadas, assertivas sobre o nosso estilo de vida, sobre o que é que a gente tem feito, como é que a gente tem gastado o nosso tempo, o que de fato tem sido importante, né? Eu estou gastando tempo com aquilo que de fato é importante na minha vida, ou eu estou sendo levado pela maré, né? Eu acho que entrar nesse processo de retomada de controle, a retomada de consciência, acho que é o primeiro passo para a gente ter qualquer mudança, ter qualquer melhoria na nossa saúde. Gente, maravilhoso, muito bem. Muito Dica pra obrigada. vida, né? Essa daí. Pra vida. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Vamos ter que acabar. Até assim, ai, meu Deus. Gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Nos sigam nas redes sociais, @Papo em Mente no Instagram, no YouTube, no Spotify. Dúvidas, críticas, sugestões, né, Estamos Camila? abertos. Estamos abertos Pra ouvir sempre, você. sempre. Isso mesmo. É isso, a gente é diferente. Mas o Papo em Mente. É isso. Tchau, tchau. Tchau, Até a tchau, próxima. gente.